a mais uma aula da Lapan. Hoje iremos conversar sobre o câncer de mama. O câncer de mama é uma neoplasia maligna mais comum entre as mulheres. É um grupo heterogêneo de doenças com comportamentos totalmente distintos. É importante observar as diferentes manifestações clínicas, morfológicas e respostas terapêuticas da doença. Quanto à epidemiologia, a incidência para o ano de 2019 foram de 59.700 casos, sendo que 29,5% dos cânceres em mulheres. É a primeira causa de morte em mulheres no Brasil e a incidência e mortalidade aumenta a partir dos 40 anos. Esse gráfico comprova que a taxa de mortalidade por câncer de mama aumenta conforme a faixa etária. A linha superior, em azul claro, mostra que, desde 1980 até 2018, mulheres que têm câncer com idade acima de 60 anos têm a maior taxa de mortalidade. É válido lembrar que, apesar de raro, homens também podem ter câncer de mama, representando 1% da taxa de todos os cânceres de mama. Há alguns fatores de risco que devemos levar em consideração para o desenvolvimento do câncer. Se houver parente de primeiro grau com diagnóstico de câncer de mama antes dos 50 anos de idade, história de hiperplasia atípica, história de carcinoma lobular in situ, radiação torácica entre 10 e 30 anos. Nesse slide temos dois esquemas da mama. A primeira imagem, ela mostra as estruturas proximais, que são as produtoras de leite, chamadas de lobulares, as estruturas condutoras de leite para ejeção, que são os ductos ou os componentes ductais, e temos o componente estromal, estrutura de sustentação da mama. Podemos perceber também as principais patologias que acometem cada uma dessas estruturas. Por exemplo, no estroma temos fibroadenomas, que são benignos, e o tumor filoides. No lóbulo temos o carcinoma lobular e nos túbulos podemos ter, principalmente nos ductos terminais, adenocarcinoma ductal de mama. Vamos começar então a falar sobre as neoplasias estromais. O fibroadenoma é um tumor estromal aparecendo em mulheres mais jovens, normalmente com menos de 35 anos. É uma massa palpável, normalmente indolor, mas pode ser dolorosa caso seja muito grande, sendo que sua principal característica é ser bem delimitado. A proliferação estromal faz com que haja compressão dos ductos e esse tumor ele responde à taxa hormonal, podendo ficar maior, por exemplo, na gravidez. Sendo sensível ao estrogênio, então, pode desaparecer ou evoluir durante a menopausa. Para o diagnóstico, é necessário fazer exames de imagens, sendo bem sugestivo, porque aparece uma lesão bem nodulada e densa, não infiltrativa. Depois é feita a biópsia com punção aspirativa por agulha fina, que retira apenas uma fina amostra do tumor. O seu tratamento é apenas por remoção cirúrgica. Nesta lâmina, então, podemos ver na seta vermelha um estroma igual ao normal, com bastante colágeno, porém aumentado e bem delimitado. Na seta preta temos os ductos comprimidos. Na seta azul temos a secreção, que é o leite, e na seta amarela temos um estroma normal. Já o tumor filoides é um tipo de tumor que ocorre em mulheres mais velhas, normalmente após os 60 anos, diferente do fibroadenoma. É uma massa palpável e proliferativa, com mais células e com grande capacidade de crescimento. É um tumor atípico, por começar a ter mais mitoses que, por sua vez, fica cada vez mais proliferativo, podendo ser benigno ou maligno. Em resumo, há três características marcantes para a melhor identificação do tumor filoides. Ele é mal delimitado, tem mais células em relação ao fibroadenoma e tem mitoses. Em relação ao tratamento, ele evolui bem com excisão cirúrgica, porém precisa de acompanhamento, pois tem chances de recidiva. Na microscopia, vemos na lâmina esquerda, na ponta da seta preta, núcleos bem grandes e irregulares. Já na lâmina à direita, vemos na seta verde estroma com bastante células e na seta vermelha células ductais normais. Vamos falar agora sobre as neoplasias epiteliais. O papiloma é um tumor ductal que ocorre em mulheres jovens de 30 a 40 anos, que cresce dentro do ducto, produzindo inflamação e descarga papilar. É subdividido em central e periférico. O central, ou retromamilar, é mais superficial, atrás do mamilo e geralmente são maiores. Já os periféricos se originam nos ductos terminais, ou seja, mais para dentro da mama e clinicamente oculto pela região, sendo assim descoberto por calcificações na mamografia. O tratamento consiste em excisão cirúrgica.
Nas lâminas do papiloma, podemos observar essa forma em cogumelo que a papila forma dentro do ducto, como na lâmina direita. Na lâmina esquerda, vemos em rosa mais claro, no centro da papila, estruturas fibrovasculares, próprias do papiloma. O carcinoma mamário é um tipo de câncer de mama mais comum entre as mulheres adultas, sendo que a idade média é de 64 anos, raro em mulheres com idade inferior a 25 anos. Com o diagnóstico precoce, menos de 20% dessas mulheres evoluem a óbito e, como já dito, o risco aumenta com a idade. Caso o paciente tenha menos de 25 anos, associa-se a alteração genética. Os achados clínicos mais comuns do carcinoma são massa indolor, geralmente no quadrante superior lateral, costumando aparecer também retração da pele ou do mamilo, se tiver principalmente em região retropapilar. E em estados mais avançados, costuma-se criar metástases para os linfonodos axilares. Deve-se atentar para a formação das ínguas axilares associados ao caroço em mama. Quando falamos sobre fatores de riscos, lembramos que os homens têm a menor probabilidade de desenvolver o câncer de mama, porém, podem ter e podem também evoluir para um câncer maligno. Também temos a estimulação estrogênica prolongada, como em pacientes com menarca precoce e menopausa tardia, o que favorece um maior tempo de exposição ao estrogênio, tendo maior risco de desenvolver o câncer. Também dentro da exposição estrogênica por um tempo prolongado, temos as mulheres nulíparas. Lembrando que quando a mulher está grávida, há uma troca de estímulo de estrogênio pelo da progesterona. Reposição hormonal. Quando há antecedentes familiares, ou seja, parentes de primeiro grau, o risco aumenta em 15 a 20%. Fatores genéticos, como genes associados ao BRCA1 e 2 autossômicos dominantes. Eles podem ser dosados no sangue, mas é válido lembrar que a presença desses genes não significa que necessariamente a doença se instalará. O que acontece é que esses genes aumentam a probabilidade e por isso devem ser acompanhados de uma forma mais minuciosa. Também há síndromes neoplásicas que causam inativação da P53, um gene que é reparador do DNA, podendo acarretar vários tipos de câncer, entre eles o de mama. Mutações em outros genes, como a oncogênese, RAS, ERBP2 e o gene supressor de RB1. Doenças proliferativas da mama, benignas, como hiperplasias ductais e carcinoma ductal in situ, podem, ao longo do tempo, evoluir para câncer. A obesidade pós-menopausa, porque a obesidade detém estrogênio, expondo a mulher mais a esse hormônio. E dieta, com o consumo excessivo de álcool. Os fatores protetivos, por sua vez, são aqueles que removem o estrogênio, como a amamentação, o exercício físico que promove a troca de estrogênio por testosterona e o peso adequado, regulando a quantidade de adipócitos, retendo menos estrogênio. A mamografia utiliza o critério de BIRADS para classificar os nódulos. É preconizado a realização desse exame dos 50 aos 69 anos a cada 2 anos, sendo que é um teste de rastreamento que detecta de 80 a 90% das massas não palpáveis, sendo muito sensível e pouco específico. Ela identifica microcalcificações e massas especuladas com ou sem microcalcificações, em cerca de 30 a 50% dos casos. A classificação 0 de BIRADS é inconclusiva e a 6 já há necessidade de fazer biópsia para comprovar o adenocarcinoma. O critério 1 de BIRADS normalmente é negativo e a 5 indica alta suspeita de malignidade, sendo 95% dos casos a chance de ser câncer. Normalmente, a partir do critério de classificação 3, é necessário fazer biópsia se suspeito. Nesse slide, falamos sobre as vias de carcinogênese, que é como ocorre a progressão dos tumores. Eles são associados à linhagem germinativa do gene BRCA2, que é o esquema superior, que evolui de lesões pré-malignas até chegar ao câncer invasivo. Irão ocorrer mutações de ganho ou perda cromossômica, até evoluir para alterações microscópicas, como a atipia epitelial plana, que é o primeiro passo para a malignidade. Depois de mais ganhos de mutação, evolui para a hiperplasia ductal atípica e, por fim, carcinoma in situ, que fica restrito à estrutura ductal. Depois pode começar a romper esse ducto e invadir o estroma da mama, sendo carcinoma invasivo. É chamado de luminal por crescer no lumen do ducto em células luminais. Geralmente respondem bem ao estrogênio, com terapia antiestrogênica por expressarem muito marcadores desse hormônio.
Na via de amplificação do HER2, no esquema intermediário, leva a outros tipos de lesão proliferativa, culminando em carcinoma in situ e posterior invasão. É possível fazer testes moleculares que detectam a superexpressão desse gene, sendo essa uma importante marcação. Na via de amplificação do HER2, no esquema intermediário, leva a outros tipos de lesão proliferativa, culminando em carcinoma in situ e posterior invasão. É possível fazer testes moleculares que detectam a superexpressão desse gene, sendo essa uma importante marcação. É importante saber os marcadores hormonais para se conhecer sua via de origem para o posterior tratamento. Os receptores de estrogênio positivo geralmente são os de baixo grau, sendo positivos para o hormônio. Quais são positivos para a amplificação do HER2 e quais são o triplo negativo, perdendo então as opções terapêuticas. Uma opção para o triplo negativo são os quimioterápicos usuais, que geralmente são usados depois da redução cirúrgica do tumor. O tratamento a ser utilizado depende do tumor e do seu subtipo histológico. O carcinoma lobular in situ corresponde de 1 a 6% dos cânceres, com células descoesas pela perda da ecaderina, uma molécula que promove a aderência de uma célula a outra. É um câncer perigoso por promover mais metástases, sendo geralmente de baixo grau histológico, com receptores de hormônios positivos. Na histologia, observa-se as células expandindo a estrutura lobular, com as células basais mais achatadas e escuras, segurando o tumor. As neoplasias infiltrativas mais comuns são o carcinoma ductal invasivo, carcinoma lobular invasivo, carcinoma medular, carcinoma mucinoso, carcinoma tubular, carcinoma papilar metaplásico, filoides maligno, a doença mamária de Paget e o carcinoma inflamatório. O tipo ductal invasivo, ou também chamado de carcinoma de tipo não especial, é o tumor mais comum a ser laudado, pois ele nada mais é do que um diagnóstico de exclusão, quando o padrão morfológico dele não se encaixa em nenhum subtipo, nada mais sendo do que um carcinoma invasivo. Na histologia, podemos observar várias células tumorosas, mesmo assim não conseguimos classificá-lo. Então, a conduta continua a mesma, que é a exerese desse tumor. O carcinoma lobular pode não se apresentar como massa tumoral, tendo a perda da ecaderina, o que possibilita as metástases porque as células ficam soltas, costumando ir para o ovário e para o trato ginecológico. Uma característica dele, possível ver na margem esquerda, é a fila indiana das células, ficando uma atrás da outra, sendo que esse espaço branco entre elas são a representação da perda da adesividade por causa da falta da ecaderina. Geralmente, esse carcinoma é de um baixo grau. Temos também a variante pleomórfica, o carcinoma lobular pleomórfico, que é a imagem à direita, que fica com células maiores, sendo mais difícil de ver a perda da ecaderina. O carcinoma medular tem um aspecto bem característico, com uma massa bem delimitada e circunscrita, chamadas de aspecto sincicial, tendo também associação com muitos infiltrados linfóides. O carcinoma inflamatório é aquele que tem a pele de laranja, que sobe através dos vasos linfáticos dérmicos, atingindo a pele, formando o eritema mamário. Ele, por si só, já é um prognóstico ruim, pois solta êmbolos nos vasos linfáticos da pele, atingindo a derme, começando a crescer dentro dela. Se ocorrer metástase nos vasos linfáticos, pode-se gerar uma disseminação metastática. O carcinoma mucinoso é um câncer onde as células epiteliais ficam aglomeradas e envoltas por mucina, formando como se fossem ilhas celulares. Ele tem bom prognóstico e por vezes fica-se em dúvida se são tumores ou ductos obstruídos que soltaram mucina. Na microscopia, podemos ver as células aglomeradas, que são os pontos em roxo, envoltas por mucina, que é todo esse material branco. O carcinoma metaplásico é bem raro, representando 5% dos cânceres de mama. O seu diferencial é que há um componente heterólogo, que, apesar de ter origem nas células mamárias, ele sofre tantas mutações que começam a fazer células com características que não são usuais, como, por exemplo, virar cartilagem e células escamosas da pele em um local de célula mamária. Os fatores prognósticos são infiltração versus in situ, sendo que carcinomas infiltrativos são piores, metástases à distância, metástases linfonodais, um tamanho do tumor maior que 2 centímetros,
e uma doença localmente avançada, como por exemplo, pele em casca de laranja. Carcinoma inflamatório micropapilar, tendo pior diagnóstico porque eles têm maior disseminação linfática, infiltração angiolinfática e, quanto menos eles expressarem marcadores tumorais, pior é, pois não terá resposta ao tratamento hormonal. Por fim, vamos ao nosso caso clínico. Paciente do sexo feminino com 63 anos, apresentando lesão PIRAD5 em exame de mamografia, submetida a biópsia, sem outras lesões. Todo o material recebido estava em formalina tamponada 10%, sendo 4 fragmentos filiformes de tecido, com coloração acastanhada e consistência fibroelástica. Todos eles foram incluídos para avaliação histopatológica. Nessa primeira imagem de microscopia, podemos ver um cilindro do tumor, aparentemente não celular, bem colagenizado, que é esse material em rosa mais claro. Já nessa lâmina, podemos ver, da seta vermelha para a esquerda, células fusiformes, que são achatadas e alongadas, formando um padrão estoriforme, que é nada mais do que formar redemoinhos. E da seta azul para a direita, temos um padrão celular epitelioide, onde as células ganham citoplasma, com uma maior deposição de matriz eosinofílica. Nessa lâmina, podemos ver dentro do círculo preto uma região em rosa mais claro, que se assemelha à matriz óssea. E nas setas vermelhas, temos células multinucleadas, que se assemelham também a osteoclastos. Nessa lâmina, podemos perceber, na região que a seta vermelha está apontando, a neoplasia invadindo um tecido adiposo. Por fim, vemos que, na região onde a seta laranja está apontando, temos uma área semelhante à matriz óssea. Na seta vermelha, temos uma área semelhante ao tecido epitelioide. Dentro do círculo preto, temos uma célula gigante multinucleada. E dentro do círculo azul, temos uma região onde temos uma área de necrose. Quando as amostras foram submetidas à imunohistoquímica, percebeu-se que é um tumor que responde a várias citoqueratinas de alto e baixo peso, tendo uma expressão de componente de células basais. As 4 primeiras imagens são todas correspondentes de citoqueratinas que marcam tumores de origem epitelial. Então, apesar dele parecer um tumor mesenquimal pela produção de tecido que se assemelha ao tecido ósseo, vemos que ele tem a origem nos marcadores epiteliais. O diagnóstico dele, então, é de carcinoma metaplásico com diferenciação osteosarcomatosa, primário de origem epitelial, sofrendo mutação e se diferenciando em um tumor ósseo, o que cria um osso maligno dentro dele, componente maligno que não é um carcinoma. Ressaltar que é um tumor bem comum. O tratamento profilático consiste em fazer a mastectomia bilateral, sendo indicada para mulheres com história familiar muito forte e ou com mutações genéticas conhecidas de alta penetrância. Ela reduz o risco de câncer de mama em pelo menos 95% em mulheres com mutação no gene BRCA1 ou BRCA2 e em 90% para aquelas com forte histórico familiar. Na prevenção, sabemos que as estratégias centradas em estrogênio continuam a dominar o campo de prevenção do câncer de mama. Atualmente, os moduladores seletivos do receptor de estrogênio, como o tamoxifeno e o raloxifeno, são os agentes quimiopreventivos de primeira linha. As terapias clínicas atuais são realizadas de forma individual, por meio de uma equipe multidisciplinar que inclui cirurgia, radioterapia e terapias medicamentosas. Os desafios enfrentados são a individualização e a duração ideal do tratamento, a previsão de metástases ou resistência aos medicamentos. As diretrizes mais atualizadas são úteis para determinar a melhor terapia para o paciente de forma individual. Aqui estão as nossas referências utilizadas para fazermos essa aula e deixamos vocês com um recado da prevenção. Façam o autoexame. Muito obrigada por assistir mais uma aula da Lapan. Até a próxima!